prazo em que a audiência de custódia tem que ser realizada? Atenção, porque esse prazo existe e é de 24 horas, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou que a Justiça do Ceará promovesse, neste prazo de 24 horas, a audiência de custódia de um preso. Primeiramente, vamos entender o que é uma audiência de custódia. A audiência de custódia, na precisa definição do professor Renato Brasileiro de Lima, pode ser conceituada como a realização de uma audiência sem demora após a prisão penal em flagrante, preventiva ou temporária, permitindo o contato imediato do preso com o juiz, com um defensor, que pode ser público, dativo ou constituído, e com o Ministério Público. A audiência de custódia ou de apresentação, ela tem duas finalidades. Primeiro, permitir ao juiz, em casos de prisão em flagrante, qual o posicionamento que ele vai adotar, por exemplo, relaxar a prisão, decretar a prisão preventiva, aplicar alguma medida cautelar diversa da prisão, dentre outros, e segundo, coibir eventuais excessos que possam ocorrer quando da ocasião da prisão, exemplo, tortura ou maus tratos. Em nosso ordenamento jurídico, nós encontramos a previsão legal da audiência de custódia nos seguintes instrumentos. Primeiro, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é o Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, no artigo 7º, item 5, que determina: toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade sem prejuízo de que se prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. O outro instrumento é a Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Determina o artigo 1º. Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias que se realizou a sua prisão ou apreensão. E o terceiro instrumento é o provimento conjunto número 3/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corregedoria Geral de Justiça, de 27 de janeiro de 2015, também no artigo 1º, que dispõe: determinar, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, item 5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, a apresentação da pessoa detida em flagrante delito até 24 horas após a sua prisão para participar da audiência de custódia. E foi justamente com base nesses instrumentos, em todas essas disposições legais, que o ministro Alexandre de Moraes aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e determinou que a Justiça do Ceará realizasse a audiência de custódia no prazo de 24 horas. Vamos entender o caso concreto como de costume. Um homem, ele foi preso em flagrante delito em junho de 2021, acusado de integrar uma organização criminosa e praticar o crime de lavagem de dinheiro. Ocorre que dias após a sua prisão em flagrante, sem que tivesse sido realizada a audiência de custódia, foi decretada pelo juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza a prisão preventiva. A Defensoria Pública, que estava atuando no feito, ingressou com uma representação perante o STF, afirmando que a decisão do juiz de primeiro grau desrespeitou a tese firmada pelo Supremo na ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 347, que conta com força vinculante e efeito erga omnes. Efeito erga omnes é o efeito para todos. A ADPF 347 sustenta a sistemática, a ausência de imposição sem a devida motivação de medidas cautelares alternativas à prisão,
assim como a definição e execução da pena, sem serem consideradas as condições degradantes das penitenciárias brasileiras. O ministro Alexandre de Moraes acolheu os argumentos da Defensoria e lembrou que a ADPF 347, o Supremo caracterizou o sistema penitenciário brasileiro como um estado de coisas inconstitucional e determinou medidas para mitigar a situação. Entre elas, a obrigatoriedade de se promover a audiência de custódia no prazo máximo de 24 horas da prisão. O ministro estendeu ainda os efeitos desta reclamação para os demais investigados no processo. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos da reclamação 48137.